Podemos, pode meter bronca. Olá, gente. Boa noite. Para variar, né? Para não variar, passamos por alguns problemas técnicos. Estamos nos entendendo aqui com a tecnologia. E a gente sempre acaba voltando aqui para o Zoom, né? Mas pelo menos a gente tem essa saída. E sejam todos bem-vindos. Verdade, Manu. Tinha que ter um pouco mais de emoção, né? Para animar a nossa noite. E aqui essa plataforma é bem interativa, a gente pode também conversar pelo chat, em alguns momentos vocês podem também conversar pelo microfone, então, no fim das contas, dá tudo certo. E hoje a gente quis fazer esse encontro, na verdade a gente tem várias novidades que a gente quer compartilhar com vocês, mas o tema principal desse webinário é conversar sobre um assunto que eu e a Lídia já viemos discutindo faz tempo, e que foi o que a nossa pesquisa que a gente fez na retrasada nas nossas redes sociais nos mostrou. Não sei se todas vocês viram as pesquisas que a gente conduziu nas nossas redes, mas a gente queria identificar em que fase do relacionamento com a comida as pessoas que nos seguem estariam. A gente foi identificando que o nosso relacionamento com a comida ele pode estar em vários níveis, desde de quando a gente ainda acredita em dieta e não acredita que há outra possibilidade, até o momento onde eu já considero que a dieta não é uma boa solução para mim, que eu consigo me conectar com o meu corpo, mas aí eu tenho outras incertezas, outros medos que abalam essa minha confiança. Então, esse relacionamento com a comida, ele tem vários níveis. E a cada nível vão surgindo outros questionamentos. E quando a gente lançou essa pesquisa nas redes sociais, a gente viu que a maioria das pessoas compartilhava do mesmo sentimento, do mesmo nível, que era assim, entender que as dietas não eram uma solução para a vida delas, já conseguiam assim, ter uma boa relação com a comida, mas o que ainda incomodava era a parte do comer emocional. Elas comentaram lá nos nossos comentários que conseguiam escutar o corpo para se alimentar, que conseguiam reconhecer a fome, a saciedade, mas no momento da emoção, a comida ela acabava sendo um escape. E essa, segundo essas pessoas, era o que mais incomodava. E esse foi o motivo da gente trazer esse tema aqui para esse webinário. Discutir um pouco sobre esse comer emocional e por que ele tem estado tão presente na vida de tanta gente, em níveis que já são problemáticos, né, que causam desconforto. Só que antes da gente começar, a gente queria saber de vocês se vocês já nos conhecem, né? De fato, porque vocês chegaram até nós pelos mais variados meios, a gente não tem como controlar, né? O alcance na internet que a gente tem, mas assim, uma coisa nos deixou muito felizes, que foi a repercussão, muitas pessoas compartilhando, muita gente dizendo que ia participar, que não ia perder, e isso enche a gente de muita alegria e motivação, porque é sinal de que o que a gente está fazendo interessa vocês. Então, eu queria que vocês escrevessem aí no chat, ou quem quiser pedir licença para falar, é só ativar o microfone e contar como é que vocês chegaram até a gente, de onde vocês são, qual cidade do Brasil, ou se está fora do Brasil, que acontece também, de gente que está fora do Brasil seguir a gente, porque a gente quer saber até que ponto vocês nos conhecem ou não, para a gente se apresentar e falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Não faz sentido a gente começar já de uma etapa se vocês não nos conhecem, né? Se a gente começar falando já logo do tema no qual a gente se propôs a falar essa noite, se vocês não sabem quem somos nós. Então, é muito importante para a gente saber isso, né? Então, vamos lá. A Roberta falando aqui que conhece a gente, que acha que começou a achar sobre esse novo comer vendo um vídeo da Marli Alvarenga e que depois, aos poucos, chegou na Nádia. Legal, Roberta. Nossa, eu nem sabia que a Marli fazia vídeo. Eu também não. Né? Nunca vi. Manda pra gente o link desse vídeo aí que a gente também quer ver. Né? Só conhecemos pelos livros e artigos, mas Sim. o vídeo ainda não. Quem quiser falar, fique à vontade. Nathalie segue a gente nas redes.
Legal, seja bem-vinda. Ai, Roberta, manda pra gente sim, ficamos interessadas. A Luísa veio Ah, aqui, garrafa. Ai, que que legal, legal, fez convite Luísa. pra ela. Manda aí, gente, até quem já conhece a Já gente. podem. Ah, ok. Natália disse que conheceu a Nath, depois a Lígia. Muito bom, muito bom. Muita gente segue a Lígia, né? E aí acaba conhecendo o tema por ela e depois encontra a gente nesse meio do caminho aí. A Lígia fala muito do comer emocional, né? A Lígia. A Manu. Manu, aqui para você, ó. Vanessa, nutricionista, foi paciente da Nath, tá iniciando. Bem-vinda, Vanessa. Vanessa está sempre nos nossos eventos. Sempre, sempre. Eu acho que eu já conheço ela. Vanessa Siqueira. Bel está na graduação ainda, acompanha a gente no grupo. Ah, eu não faço parte desse grupo do ACE, né? Muito bacana os frutos que estão dando. A Vanessa Silveira. Também conheço a Vanessa Silveira. Assim. Tá aí conhecendo a Natália há pouco tempo no YouTube, procurando sobre alimentação intuitiva. E eu sou a primeira vez, muito prazer, Thay. Eu sou a Elidiane. A Renata conhece a gente pessoalmente. Ah, é a Renata Miranda? Renata está em todos também webinários, está nos eventos que a gente faz. É Renata Miranda. Conheço bem Renata, foi minha veterana na faculdade, né? E Jordana eu conheço. Jordana é assim com a Marcela Bruno, não é? Ela falou. Veio com Marcela. Olha só que legal. A Thaisa conheceu a gente pelo Cassi. Que legal, muito tempo já que Pela conheço. Sofia também. Pela Sofia. Arine, também sempre presente. Arine, que bom. Quem está chegando agora? Quem está chegando agora, se apresente, por favor, né? Sejam muito bem-vindos e se apresentem. Olha, temos o Leonardo aqui. Então, a gente vai ter que falar no masculino em respeito ao Leonardo. Leonardo, a gente está na fase de se apresentar. Vanessa conheceu a gente pela Sofia e pela Paola, né, do Não Sou Exposição. Legal. Legal que todos os canais se encontram, né? Sim, sim. Nós falamos a mesma língua. Bruna Paz chegou aqui agora também. Dalva Petri, parente da Nath. E Cleise está aqui também. Nossa, quanta gente. Muito bom. Suelen, seja bem-vinda. Suelen. Que legal. Obrigada, Suelen. Muito prazer conhecer vocês. É fã da Nath. Ah, Micineide conheço. Conheceu na UFMG, a gente se conheceu na faculdade. Ela foi no meu workshop no fim do ano passado. Tia da Nath, a Dalva. Também está sempre presente. Então, vamos começar? Que bom, gente. Sejam muito bem-vindos. Suelen Borges, psicóloga, trabalha com autoimagem. Eu conheço, Suelen está sempre nos meus posts lá. E a Clarice está fazendo questão de aparecer. Vamos falar um oi. Está descabeladíssima. Fala oi. Oi, Clarice. Essa é Clarice, minha filha. Agora você vai lá com o papai. E aí, a gente vai começar, né? E eu queria só me apresentar, já que tem muita gente que não me conhece, tem gente que não conhece a Nath. Vamos falar rapidinho, né, Nath, quem nós somos, como que a gente começou a fazer isso. Na verdade, eu trabalho já com essa abordagem de nutrição comportamental já há cerca de 2 anos. Eu tenho 5 anos e meio de formada. E eu sou uma nutricionista que nunca acreditou em dietas, na verdade. Eu entrei para a faculdade de nutrição porque eu gostava muito de comer e eu gosto ainda, né? Graças a Deus, eu adoro comer e cozinhar. E eu entrei para a faculdade de nutrição
no intuito de aprender melhor sobre essa dimensão cultural do alimento, já que eu sou descendente de uma família italiana e toda a vida acontece em torno da mesa. Só que quando eu entrei para a faculdade, nunca tive problema com o meu peso, a gente sempre teve muita comida disponível, né? A comida faz parte da nossa cultura, da nossa história. Nunca tive problema com peso, mas também nunca fui magrela, né? De tipo modelo. Sempre tive um corpo normal. Só que quando eu entrei para a faculdade, isso começou a se tornar um pouco desconfortável, porque eu que nunca tive problema com a comida, de repente comecei a achar aquilo tudo muito estranho, né? De repente as pessoas começam a fiscalizar o nosso prato, o nutricionista não pode comer alguns tipos de coisas. Quem é formado em nutrição ou faz faculdade de nutrição vai saber exatamente do que eu estou dizendo. E eu achei tudo aquilo muito estranho, né? E tudo que eu não vi naquele ambiente era saúde e cultura. E o prazer, né, pelo alimento e etc. Era só a tal da dietoterapia o tempo todo, e eu ficava me questionando aquilo, porque eu nunca consegui fazer uma dieta, eu nunca tive como demanda fazer uma dieta, e muito estranho, né, tudo aquilo acontecendo ali naquele ambiente, que deveria ser um ambiente saudável, de formação. Então, eu comecei a me questionar se era esse mesmo caminho, e fui enveredando para pesquisa. Então, o que aconteceu? Ao longo do eu fui para a área acadêmica, fazer mestrado, me tornei professora universitária, e eu comecei a ver nas minhas pesquisas com a obesidade que nada daquilo que a gente fazia funcionava, que nenhuma das prescrições dietéticas tinha um efeito esperado. E aí, gente do céu, quando você tem um filho de 3 anos, fazer um webinário com ele chorando do seu lado é um espetáculo. É um espetáculo. E aí, o que aconteceu? Eu, de um belo dia, conheci num congresso, apresentando meu trabalho de mestrado, conheci a alimentação intuitiva em 2012, quando eles estavam publicando o livro da Evelyn Tribal, Intuitive Eating, e da Elise Resch. E eu falei, gente do céu, a resposta está aí. Tudo aquilo que eu não consigo encontrar de resultado positivo nas minhas pesquisas, está aí nessa coisa que eu sempre fiz a vida inteira, né? E nunca tinha dado um nome para isso. E aí eu me encantei pelo tema, com o tempo eu fui criando coragem e fui me tornando cada vez menos motivada a continuar na nutrição tradicional. E aí alguns pontapés da vida me facilitaram, né, a sair da carreira acadêmica, abandonar a carreira acadêmica e trabalhar exclusivamente com esse assunto em consultório. Então, hoje eu não sou mais professora universitária, hoje eu não faço mais doutorado, e eu acredito firmemente que esse é o caminho para que a gente tenha uma relação realmente saudável com a alimentação. E o que eu vejo no meu consultório hoje de resultados, né, Nath? Assim, nossa, em nenhum outro lugar eu já vi. E já fui uma nutricionista que prescreveu dieta sem acreditar nelas, porque eu não sabia um outro modo de fazer. E hoje a gente sabe um outro modo de fazer e faz com toda a coragem e com todo amor, né? É isso mesmo. Vamos lá. Bom, gente, eu sou a Natália Petri, da página de Bem com Meu Prato, e na verdade a minha história da Lídia acaba no mesmo ponto, mas começa diferente. Da mesma forma, eu sempre fui uma criança, uma adolescente de peso normal, que comia, que adorava comer, inclusive, assim, era a minha maior alegria no momento do almoço, era muito prazeroso para mim. E eu não sei direito por que eu fui fazer nutrição. Hoje, quando as pessoas me perguntam, eu digo que era destino mesmo, porque eu tinha que passar por tudo que eu passei para chegar até aqui. Porque não havia nenhuma razão lógica para eu, naquele dia, sentada na frente do computador, decidir fazer nutrição. Nunca tinha sido uma aspiração minha, mas naquele dia eu decidi fazer, fiz e passei e fui fazer a faculdade. E quando eu fui fazer a faculdade, eu saí da casa dos meus pais, fui morar em outra cidade, então é um período todo de transição, né, na vida. Antes você tinha comida na mesa, tudo pronto, depois você tem que começar a cozinhar, e aí você começa a conviver, né, como a Lid falou, num ambiente
onde as pessoas, os professores, todo mundo se preocupa muito com comida, de uma maneira que até então não era tão normal para mim. E aquela configuração toda começou a me fazer pensar muito em comida. Até então eu não pensava em dieta, não fazia parte da minha vida. Mas vendo todo mundo se preocupando tanto com a alimentação saudável, com o que podia, o que não podia, eu comecei a ficar preocupada. E o que é um aluno, né, que começa a morar sozinho? Ele começa a comer muito macarrão, brigadeiro, né, aquelas coisas que são mais práticas, afinal a gente não tem habilidade ainda na cozinha. E como era uma fase assim que eu estava em transição e acabei ganhando um pouco de peso, que hoje eu olho para trás e vejo que era totalmente normal, eu fiz a associação na minha cabeça de que eu estava engordando porque eu estava comendo alimentos que eu não deveria comer. Que é meio que a gente vive hoje, né? Que é o que a sociedade fala pra gente. E eu acreditei, né? Porque é também o que fazia parte do que eu estava aprendendo no momento. E aí que eu comecei, então, a fazer uma dieta. Então, a minha história da Lídia, ela se diferencia aí. A Lídia, ela nunca fez uma dieta, mas acabou depois trabalhando com a prescrição de dieta, porque é o que a gente aprende. E eu comecei a fazer dieta na faculdade e eu comecei a entrar naquele ciclo que eu sempre falo nas redes. O ciclo de restringir, né? Você dá uma controlada no que você come e depois você tem aqueles dias que você come tudo que você não comeu nos dias que você restringiu e muito mais. Até o ponto que aquilo foi se transformando em compulsões alimentares e a frequência foi ficando tão grande que a coisa começou realmente a ficar patológica, com riscos, né, para a minha saúde. Só que eu não fazia ideia que aquilo era normal. Na minha cabeça, aquela situação que eu vivia, ela traduzia em falta de disciplina, né? Falta de força de vontade. Eu achava que eu era uma pessoa fraca, que não conseguia me controlar e o pior, que eu não conseguia aplicar na minha vida o que eu aprendia na faculdade. Então, eu vivia duplamente frustrada, comigo e com a profissão que eu ia seguir. Nesse meio tempo, durante toda a faculdade, eu acabei tendo por fases pequenas, outros transtornos alimentares também, que agravaram um pouco o quadro. Mas todo aquele período eu vivi essa situação sem entender que, na verdade, não era normal, né? Que não precisava ser daquela forma. Então, foi quando eu comecei a me frustrar com a nutrição que eu comecei a ler mais sobre outros assuntos. Foi quando eu comecei a ler sobre transtorno alimentar, né, que eu conheci a Marlia Alvarenga, como uma das meninas citou, que eu fui entender que existiam outras formas de ver a comida. Né? Quando a gente estuda transtorno alimentar, que é uma coisa que a gente não vê na faculdade, mas que deveria urgentemente ver, né? A gente começa a entender que a dieta, que a pessoa que tem transtorno alimentar, o problema não é necessariamente o que ela está comendo, e que uma dieta não vai resolver, né? Pode até piorar o caso dela. Então, quando eu fui estudando e eu encontrei, depois disso, a parte comportamental da nutrição, os princípios da alimentação intuitiva, aquilo fez muito sentido para mim. E eu estava tendo tanta compulsão, eu vivia tanto naquele ciclo de hoje eu vou me controlar, hoje eu vou conseguir. Aí o dia começa a ser bom ou ruim conforme a comida, né? O dia que eu consigo me controlar é o dia bom, o dia que eu não consigo é o ruim. Então fica uma coisa obsessiva. E quando eu descobri esses princípios e comecei a viver aquilo, fez todo sentido para mim. E pouco a pouco eu fui resolvendo a minha situação com a comida, fui normalizando. E uma frase que me marca até hoje foi quando eu fui num profissional de saúde e expliquei para ele o meu caso. Ele foi um dos vários que não compreendeu a minha situação, infelizmente, foi o que me fez estudar mais sobre isso. E ele falou para mim que eu nunca ia ter uma relação normal com a comida. Que depois que a gente tem uma relação transtornada, o que você vai conseguir fazer é uma manutenção para você não ter riscos, né? Para você conseguir viver mais ou menos normal. E depois de estudar e depois de viver e começar a entrar mais nesse mundo comportamental, eu comecei a ver que não era verdade, que aquele médico ele estava muito mal informado, né? Que a pessoa ela pode se recuperar totalmente, recuperar sua autonomia alimentar, que é um outro nome para alimentação intuitiva, e recomeçar um relacionamento bom com a comida. Que foi o que aconteceu comigo, e a partir disso eu já saí da faculdade trabalhando só com essa abordagem. Então, eu nunca tive a experiência de trabalhar com a prescrição, mas eu vivi, né, a prescrição e não funcionou para mim. E hoje eu resolvi trabalhar com essa outra abordagem. E eu e a Lid nos encontramos aí no mundo da internet. Já participamos de vários eventos juntas. Hoje nós temos mais uma novidade para vocês, que a gente vai contar depois. E vamos contar também como que a gente trabalha hoje, né? E como esse trabalho todo faz
muito sentido para a gente e para as pessoas que a gente acompanha. E o mais legal disso tudo é que a gente nunca tinha se visto e entendia a alimentação da mesma maneira, né? E de repente parecia que a gente tinha estudado na mesma escola, né? De fato, a gente estudou na mesma escola, a gente leu os mesmos livros e vivenciou coisas que nos fizeram chegar a essa conclusão que a gente tem hoje, né? Em relação à nossa forma de comer e de se alimentar. E eu só queria falar para a Bruna Paz, que falou aqui que ela começou a desenvolver o transtorno da compulsão alimentar, que é totalmente possível você se curar, né? Aliás, a cura, eu falei isso essa semana em consultório. A cura é uma palavra muito forte, assim, eu não acredito em cura para nenhum tipo de doença, para nenhum tipo de transtorno, mas até porque, né, o que é a definição de cura? A gente não sabe exatamente o que é isso, mas é perfeitamente possível lidar com esse problema e superar esse problema, vivendo tranquilamente, tendo uma relação super tranquila com a alimentação, e a Natália é o exemplo vivo disso, né? E assim como as várias meninas que passam pelos os nossos consultórios também, que conseguem se recuperar. Não é um processo rápido, obviamente, mas é um processo perfeitamente possível e que vem apresentando cada vez mais resultados positivos com esse tipo de abordagem, né? Que a gente vai explicar um pouquinho hoje aqui para vocês. E a gente vai acabar falando da parte do comer emocional e vai falar também junto da compulsão alimentar, porque, como a gente vai falar daqui a pouco, a compulsão ela também tem bastante fundo emocional, então vai casar tudo, né? Exatamente. Então, como a Nath já explicou, a nossa proposta hoje aqui é que a gente fale um pouquinho sobre a fome emocional. Como entender o comer emocional? Porque, obviamente, todas vocês já sabem, a Suelen falando aqui que do ponto de vista da psicologia, os transtornos alimentares podem ser, sim, melhorados até acabarem. Sim, de fato, sem nenhuma dúvida. E a nossa proposta aqui hoje é que a gente fale do como é que você vai, né? Como você pode entender a sua fome emocional, compreender, porque, obviamente, 100% da população mundial se alimenta por outras razões além de fome física, né? Então, o que eu quero dizer para todos vocês que estão aqui presentes é que vocês não são ETs por comerem de forma emocional e de maneira emocional. E se as pessoas estão aparentemente para vocês se apresentando como pessoas controladíssimas, como pessoas disciplinadas com a comida, podem desconfiar, tá? Porque é impossível viver 100% do tempo comendo única e exclusivamente ao longo da vida, somente por razões fisiológicas. Todos nós comemos por razões emocionais. E aí, a grande questão hoje é como é que a gente vai deixar, como que a gente pode fazer para entender esse mecanismo da fome emocional nas nossas vidas, sem que isso se torne um problema, né? Sem que isso se torne uma patologia, sem que isso se torne, de fato, um problema tão grande que passe a ser o centro da nossa vida, que passe a ser um problema em que a gente pense 24 horas por dia, né? Por quê? Porque a gente tem visto, e os estudos mais recentes têm cada vez mais comprovado, que quanto mais dietas nós fazemos, mais obcecados pela comida nós nos tornamos, né? E mais propensos a desenvolver transtornos alimentares nós estamos. Em abril desse ano, de 2016, perdão, nós fizemos um workshop aqui em Belo Horizonte chamado Reviva, e a Sophie, né, a Sophie Deran, esteve presente palestrando e ela apresentou para a gente um dado científico, né, que a gente ficou totalmente alarmado com esse dado, que é que estudos genéticos vêm comprovando que 30% da população mundial tem um gene que favorece o surgimento de transtornos alimentares, né, da bulimia. Então, 30% da população mundial tem uma propensão a desenvolver o transtorno alimentar da bulimia, e todos esses transtornos alimentares, eles se iniciam com uma dieta.
tá? Então, nem toda dieta vai levar a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar, ele se inicia com uma dieta. Claro que a causa principal, né, a força motriz que vai gerar esse transtorno, não é única e exclusivamente a dieta, tem razões emocionais por trás disso. Mas as dietas, elas são os principais gatilhos para que esses transtornos sejam desenvolvidos, assim como foi o que aconteceu na história da Natália, que ela contou aqui para vocês, tá? Então, se a gente for pensar nisso, 30% da população mundial significa que os transtornos alimentares, eles são tão epidêmicos quanto a obesidade, né? Porque o que a gente tem hoje de prevalência de obesidade no Brasil é 30%, né? 30% das pessoas hoje são obesas e 50% ou talvez até mais estejam acima do peso. Então a gente precisa começar a pensar com muita seriedade sobre a questão das dietas, das restrições e das privações alimentares, como uma forma até de saúde, de pensar saúde pública, né? Como uma forma até de pensar estratégias para controle de peso e para controle de saúde emocional, né? Para questões psicológicas. Então, a gente precisa começar a plantar essa semente em todos os lugares em que a gente estiver, porque a questão das dietas, elas não são tão inofensivas assim, quanto parecem, né? Elas não são só uma questão de força de vontade, disciplina, como parecem, como saem difundindo aí de uma forma ampla, né? É uma questão muito mais complexa, que envolve muito mais fatores do que simplesmente a ingestão e o gasto energético individual, né? Existem questões emocionais, existem questões genéticas, existem questões sociais que precisam ser trabalhadas na dimensão do sujeito para que a gente consiga melhorar a nossa relação com a alimentação. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre como é que a gente vai entender qual é a nossa forma, né? A minha, da Natália, de enxergar hoje a fome emocional e a nossa relação distorcida, né? A nossa relação conturbada com a alimentação. Quer complementar, Nath? Acho que a gente pode compartilhar. Você quer que eu compartilhe minha tela? Aqui tá no jeito. Mas uma coisa muito interessante é que o fato de fazer dietas, ele aumenta também o comer emocional. Então, assim, não necessariamente você tem um comer emocional só porque você tem alguns outros problemas na sua vida, né? O fato de fazer uma dieta, ela pode aumentar essa questão da gente descontar na comida as nossas frustrações, nossos sentimentos. A dieta, ela não é nada inofensiva, né? Não. Ela é nos vendida como algo que qualquer um pode fazer, que é tranquilo, mas, na verdade, as consequências e os riscos que ela traz para a nossa saúde são bem consideráveis. Exatamente. Eu vou compartilhar, então, aqui. Pode ir lá. Tá aparecendo? Começou agora. Bom, gente, a gente fez uns slidezinhos só para ficar um pouco mais didático, né? E a gente conduzir melhor a nossa reflexão. Mas eles são bem simples, é mais para a gente discutir mesmo. Então, se vocês quiserem mandar mensagem, né, discutir com a gente, fiquem à vontade. Nath, só queria te interromper um pouquinho, porque o pessoal está reclamando aqui no chat que tem muito microfone aberto. Então, pessoal, para a gente conseguir ter um melhor aproveitamento da aula de hoje, queria pedir a gentileza de vocês para irem no lado esquerdo inferior da tela e clicarem nesse microfonezinho que está aí, para vocês colocarem no mudo, para não ter ruído, porque qualquer ruído que tiver em casa, se o microfone estiver aberto, atrapalha, tá bem? Muito obrigada. Beleza. A gente vai, no decorrer da nossa conversa, propor alguns exercícios para vocês. Então, se vocês tiverem aí acesso a papel e caneta, tenho certeza, né, que vai valer muito a pena se dedicar alguns minutos para fazer as reflexões. Realmente pode ajudar muito se você estiver passando por essa situação. Mas então, hoje o nosso tema é falar sobre viver em paz com a comida, como entender o comer emocional.
Como a Lid falou, né, basicamente 100% das pessoas em algum nível vai ter um comer emocional, até porque em algum nível ele é considerado algo normal, né? A gente come por várias razões, como a gente sempre fala nas redes sociais, né? Cultural, social, econômica, são vários outros fatores que estão por trás do nosso comer. E o emocional é um deles. A gente acaba, em certo nível, durante a vida, comendo por algumas emoções, né? Então, por exemplo, um dia eu estou muito triste, não estou conseguindo resolver um problema e resolvo comer um doce. Em certo nível, isso pode ser considerado normal. Agora, quando que começa a virar um problema? Quando começa a ser algo muito frequente, né? Porque você está fazendo isso com muita frequência, ou seja, você está constantemente anestesiando um certo sentimento, ou quando ele é inconsciente, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas que sofrem com isso. Elas comem, elas descontam as emoções, mas elas não percebem que isso acontece. Elas identificam apenas como uma fome, uma vontade de comer, mas não sabem que aquilo é feito por um sentimento. Ou Então, como uma fraqueza, né? Ou normalmente o que as pessoas tendem a dizer sobre si é que elas são fracas. Quando, na verdade, a gente está evitando sentir, né? é verdade. Porque muito é o que é vendido. Se a gente come de alguma maneira diferente do que é proposto pela mídia ou, né, pela nossa sociedade, a gente sempre é enquadrado como indisciplinado, né, o fraco, sem força de vontade. Mas o nosso objetivo também com esses slides é mostrar que o comer, ou um comer disfuncional, ele é um sintoma. Ele não, raramente ele é o problema. Existem outras coisas na sua vida, na sua relação com outros fatores que vão interferir. E a gente colocou essa frase porque para demonstrar que não é porque você sofre com o comer emocional, ou como eu já vivi muito isso, que isso quer dizer que nós somos pessoas problemáticas, ou que a gente deveria sentir vergonha, né, ou sentir culpa por isso. Essa frase, ela fala assim, que comer pode ser o único meio à disposição de uma pessoa em determinado momento de sua vida para lidar com as emoções que ela considera insuperáveis. Então, teve vários momentos já dentro do consultório, onde a gente está trabalhando algumas questões da vida e da comida, e aí eu pergunto para a pessoa assim, nossa, mas imagina se não tivesse tido a comida. O que A você comida, ela te faria, né? ajuda. Uhum. Será que não teria sido pior? Será que não teria utilizado uma outra estratégia ainda pior? Então, assim, isso faz parte do processo da gente começar a fazer as pazes com a comida. Não Eu não é se costumo dizer. acomodar, né? Mas é Exato. entender que pode estar fazendo parte da sua vida nesse momento. Eu costumo dizer ainda que bom que foi com a comida, porque pelo menos esse problema a gente consegue resolver facilmente. Se tivesse sido com drogas ou com algum outro tipo de vício, aliás, ou com algum tipo de vício, porque o comer, nós não consideramos o comer um vício, né? A comida um vício, na verdade, tá bom, dá para resolver, né? O problema tá menos pior. Então, o que a gente pode usar, né, como uma linha de raciocínio para a gente conseguir lidar melhor com essa situação, porque a culpa ela nunca é a resolução dos nossos problemas, né? O sentir culpa é algo que a gente usa como uma estratégia para se punir ainda mais a respeito de um comportamento que nos incomoda, né, sobre nós mesmos. Mas normalmente ter a consciência, o esclarecer, né, o trazer para a consciência a nossa maneira de buscar a comida, muitas vezes de forma inconsciente, por si só já é a resolução do problema. Não há nada, algo muito além a ser feito diante de muitos casos, do que trazer para a consciência. Por isso que a gente recomenda que vocês usem hoje papel e caneta, porque nós vamos propor exercícios para vocês ao longo dessa mini aula aqui, para que vocês tragam para a consciência aquelas questões que podem estar ainda submersas aí na percepção de vocês em relação ao comportamento com a comida, né? Verdade. Então, o objetivo hoje como a gente falou, né, trazer a consciência essas possíveis razões que me levam a comer emocionalmente. Né? A gente identificar que a gente come
emocionalmente é o primeiro passo, entender o que nos faz comer emocionalmente. Como a Lid falou, né, a gente costuma simplesmente nos punir, né, e falar, eu não vou mais fazer isso de novo, né, eu vou se punir, nossa, que fracassada, eu fiz isso de novo. Mas enquanto a gente não entender qual é a razão para aquilo que é o sintoma, vai ser muito difícil a gente cortar esse sintoma. Então, o objetivo hoje é a gente trazer algumas dos possíveis fatores que podem estar por baixo do seu relacionamento com a comida. Então, o primeiro dele, né, o primeiro fator que a gente gostaria de discutir com vocês são algumas fomes profundas que não tem nada a ver com comida. Como o nome diz, né, fomes profundas, a gente às vezes até tem a tendência mesmo de confundir com fome, ou de confundir com uma vontade de comer, né? Às vezes você até sabe que é fome, mas acha que é a comida, assim, não consegue identificar o que realmente é a fome. Então, o objetivo dessa discussão é a gente trazer agora algumas possíveis fomes, que são as que a gente mais observa no consultório e que a gente também encontra na literatura, para ajudar vocês a observar se isso pode estar acontecendo na vida de vocês e vocês não perceberam. Porque são coisas que acontecem com a gente, são necessidades nossas como ser humano. Por algum. Bom, uma das nossas fomes, que todas essas fomes, gente, falando, são fomes nossas como ser humano, todo mundo tem, né? Que às vezes a gente não percebe. Então, se você tem isso, quer dizer que você é uma pessoa problemática, não é nesse sentido que a gente está trazendo. São coisas que a gente precisa, mas que às vezes a gente não se dá conta que são importantes, que estão ajudando. Significa só que você é humano, né? Nada além disso. Isso. Então, né, uma das fomes é essa profunda necessidade de afeição. Então, quando a gente pensa nessa necessidade de afeição, ela pode vir, às vezes, no sentimento de estar sozinho, né? Como tem uma autora que ela fala que, às vezes, quando a gente se sente muito sozinho, ou quando a gente não tem um parceiro, a gente mora sozinho, né? Vamos colocar em situações práticas. Eu moro sozinho, eu trabalho de uma forma, por exemplo, autônoma e não tenho muito contato, a gente pode ter essa necessidade maior de afeição, né? De contato com outras pessoas e não se dar conta. Essa necessidade de afeição, ela também pode acontecer você estando no meio de várias pessoas. Então, você vive numa casa com a família cheia, ou trabalha num lugar cheio de pessoas bacanas, mas você pode se sentir, de repente, deslocado, ou sentir que você não tem tanto em comum com aquelas pessoas, ou que aquelas pessoas não te compreendem. E aí você sente aquele vazio, né? Como se mesmo no meio de várias pessoas você estivesse sozinho. Quer acrescentar alguma coisa, Lid? Não, e o que eu queria acrescentar é só que isso é uma necessidade vital do ser humano, né? Que não é errado e nem é vergonhoso a gente se sentir carente, né? Nós nos sentirmos sozinhos ou nos sentirmos diferentes da maioria das pessoas. E que bom que nós somos diferentes, né? É engraçado isso porque a lógica do mundo, ela nos faz querer não destoar, né? Nos faz sempre buscar não ser vistos. Então, quando a gente está ali no meio da multidão, ali, querendo ser padrão, ter um corpo padrão, ter sentimentos padrões, ter gostos, né, e preferências padrões, a gente não se destaca. E quando a gente normalmente se destaca do meio, a gente vê isso como algo negativo. Então, o que eu queria só complementar em relação a essa necessidade de afeição é que ela é uma necessidade humana, totalmente natural, vital, e que sentir isso, ou sentir essa sensação, ou ter essa sensação de estar se sentindo deslocado no meio, ela pode ser algo extremamente positivo, né? Pode ser que eu ali, talvez eu esteja no meio, seja um sinal, né, um sintoma de que talvez eu deva procurar um meio com o qual eu me afinize um pouco mais, né? E que se eu sinto essa fome profunda, isso nada mais é do que um sinal do meu corpo me indicando que está desconfortável, né? E que eu posso buscar outras opções. Eu posso buscar isso de outras maneiras. Eu posso buscar o afeto, eu posso buscar me inserir de outras maneiras no contexto no qual eu estou hoje, né? Então, a gente interpretar sempre com um olhar produtivo os nossos desconfortos é uma dica, é uma chave essencial para interpretar a nossa relação com a fome emocional.
Então, entender que é sempre um sintoma ali. E esse sintoma, ele está me indicando um direcionamento na vida, né? Então, se eu sinto uma necessidade de afeição, será que, então, eu estou num ambiente adequado? Será que eu estou num ambiente que seja conforme a minha demanda afetiva, a minha necessidade afetiva? Ou será que eu posso querer mais, eu posso buscar mais, né? É isso que eu queria complementar. Passar, Nath. Isso. E, como a Lid falou, todas essas fomes são necessidades normais do ser humano. Tanto que quando a gente pega algumas linhas do coaching, eles colocam que todo ser humano tem a necessidade básica de ser ouvido e de ser aceito. Então, se a gente não sente isso das pessoas mais próximas, né, das pessoas que vivem, talvez seja possa demonstrar o porquê que eu ando comendo, né, matando alguma fome ali na comida. Então, a gente está trazendo esses exemplos apenas para trazer essa reflexão, para você observar se isso pode estar acontecendo na sua vida, ou que cada fome dessas tem a possibilidade de você trabalhar e sanar ela, né, de outra forma, que não só com o alimento. Agora foi. Uma outra fome profunda, que é uma coisa muito comum nos dias de hoje, que é uma sede desesperada de ter tempo de qualidade para si mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito, né, Essa é a minha fome emocional, garotos. Então, quando a gente tem hoje a gente tem muitas crenças de produtividade, né? A gente precisa trabalhar muito, a gente precisa produzir o tempo todo, ou em outros casos, eu não tenho tempo mesmo, então eu trabalho muito, eu tenho família, ou como eu estava conversando com a Lídia, né? Quando tem criança pequena, né? Que tem outras pessoas que dependem de você, então não sobra um tempo de qualidade para você. E isso é uma necessidade nossa também, né? Ter um momento para você ficar com você mesma, fazer algo que você goste, ter um hobby. E na falta desse hobby, ela pode fazer com que eu acabe buscando na comida um prazer que não está vindo de outro lugar. E isso é uma coisa que a gente vê bastante, talvez é uma situação muito comum, que é a pessoa chegar do trabalho e abrir a geladeira e começar a comer ali em pé mesmo, alguma coisa para dar aquela sensação de tranquilidade, né? Aquele prazer do dia que foi puxado. Muitas vezes essa fome que a pessoa está matando ali é uma fome de um prazer que não veio durante o dia, né? De um hobby, de um descanso. Ou talvez seja a fome de um prazer que talvez ela nunca tenha experimentado ao longo da vida. Isso é muito comum, pessoal, nas gerações dos nossos pais e avós, né? Que são pessoas que enfrentaram que têm uma história de vida de muita luta, de muito trabalho para ganhar vida, de muita dificuldade, de muita superação, assim, de situações limites da sobrevivência. Então, essas pessoas, elas normalmente não conseguem encontrar prazer porque elas nunca tiveram a possibilidade de explorar essas demandas em si próprias, né, na sua história. Então, tá aquela pessoa que tá super cansada de um dia todo de trabalho, chega em casa e quer fazer faxina na casa, que ela tá o tempo todo acostumada a servir, ela tá o tempo todo acostumada a atender as necessidades alheias, ela nunca olha para si. Então, são essas pessoas que têm uma sede desesperada de ter tempo de qualidade para si, mas elas muitas vezes nem têm a consciência de que isso seja uma necessidade humana, né? E de que elas podem se permitir viver isso, e isso é legítimo, né? Então, normalmente, aquela pessoa que está lá descansando, sentada no sofá, com alguns minutos, né, de descanso, ela está sentindo culpa, porque ela está descansando, ela não deveria estar descansando. Pessoal, quem chegou agora, por favor, só no canto inferior da tela esquerdo, coloca o microfone no mudo, porque a gente consegue ouvir tudo o que está aí na casa de vocês, tá? Então, e essa questão da culpa, né, ao trabalhar, ela tem um pouco na geração que está chegando agora, porque a gente tem um pouco essa coisa de preciso produzir, né? Eu tenho valor se eu contribuo. Tem muita essa crença de que não posso ficar sem fazer nada, eu vou ser preguiçoso se eu ficar deitado no sofá. Isso tem alguns autores que mostram esse comportamento em crianças, porque pela questão dos pais acharem
acharem que tudo bem a criança assistir TV, por exemplo, comendo, porque daí ela vai estar fazendo uma atividade produtiva, que é o comer, e não só assistir TV, né? Ou não só ficar deitado. Sim. Então, o comer, muitas vezes ele vem nesse sentido de eu estou descansando, mas pelo menos estou fazendo algo produtivo. Sim. De enquanto está fazendo alguma atividade física, está ouvindo algum livro. É como se a gente não pudesse nunca desacelerar a mente. Como se a gente tivesse que ser 100% do nosso tempo produtivo. E essa produtividade, ela tem sempre um cunho assim, eu tenho que realizar alguma coisa, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que adquirir um conhecimento novo. Gente, nenhuma mente consegue lidar com isso todo o tempo. Né? Ninguém consegue. Todo mundo precisa de descanso. Né? Então, pode ser também uma das fontes do comer emocional, essa questão. É verdade. Uma outra fome são as necessidades sexuais. Não só em relação ao sexo em si, mas em relação à intimidade A mesmo, afetividade. Né? Com uma pessoa. Isso, a afetividade. E isso é uma coisa que a gente vê, às vezes não só numa pessoa que é solteira, né? Uma pessoa que não tem nenhum relacionamento, mas o que a gente mais vê são realmente pessoas que têm relacionamentos afetivos, mas que elas, como a gente falou até no primeiro ponto, elas se sentem incompreendidas, elas não Ou se sentem desvalorizadas. Desvalorizadas. Então, aquela necessidade, né, de você se sentir aceito, bem recebido, ela acaba ficando não suprida. Exato. É muito comum isso em casamentos longos, né? Em que os casais já estão mais desconectados, um da demanda, da necessidade do outro. Então, isso fica muito presente. Então, eu tô com alguém, mas eu não tô me sentindo sozinha, né? E essa necessidade de afeto, de acolhimento, de toque, ela vira uma demanda. Não necessariamente isso é só nas pessoas solteiras, ok? E uma coisa que a gente tem visto que, assim, nos deixa tristes, né, que é essa questão muito do padrão de beleza. Né? Tanto, às vezes, a própria, né, pensando aqui num casal, né, de longa data, tanto a mulher que sente que não está mais naquele padrão, né, que ela deveria estar, ou, às vezes, uma pressão do próprio marido, né, do próprio companheiro, para que ela esteja naquele padrão. E aquilo gera uma desconexão. Né? Porque gera um sentimento de não aceitação de alguma das partes. E isso é algo que a gente tem visto muito hoje, infelizmente, por causa dos padrões que a gente vive, que são absolutamente absurdos, né? Tanto em relação à beleza, quanto em relação à propriedade. Né? Tem uma cultura de não ao envelhecimento. Isso é algo que vai prejudicando mesmo, né, essas necessidades. Bom, uma outra fome que é colocada como vontades de mimos materiais, ela é no sentido financeiro mesmo, onde a pessoa está sempre com dificuldade de fechar as contas, né? Ou por um fator realmente porque ela não ganha suficiente, ou porque ela almeja mais do que ela ganha, mas existe uma dificuldade onde para ela faltam algumas coisas que ela gostaria de ter e ela acaba também descontando na comida. E claro, gente, que a gente tem essas necessidades, relembrando, às vezes quando a gente fala parece que é algo ruim, mas não é. Todos nós temos necessidade de ter pessoas que nos respeitam, de tempo, de coisas que a gente gosta. Então, isso faz parte da nossa vida. E essas fomes não sendo compreendidas, elas podem sim ser uma das causas que te levam ao comer emocional. E a última é... Opa, alguém... Não. Pessoal, coloca o microfone no mudo, por favor. E uma outra fome que acontece bastante também, que eu acho que é a que mais a gente percebe, que é uma necessidade de reconhecimento mesmo. Ela acaba estando um pouco em todos os contextos que a gente trouxe, mas que é essa necessidade de ser escutado, de receber atenção, de ser aceito, de ser respeitado. E uma coisa que é importante a gente colocar nesse ponto é que existe a sua percepção e existe a realidade. Né? Às vezes a gente tem essa necessidade, a gente sente que essa necessidade ela é incompreendida porque a gente interpreta, né, por alguns fatores, ou porque muitas vezes porque a gente não se sente digno de ser aceito.
Não, a gente não se sente digno de ser valorizado e a gente acaba não permitindo que as outras pessoas, ou que a gente não consiga receber isso das outras pessoas. Então, um ponto que é importante você ouvir nesse sentido, né, se você se sente não aceito ou não respeitado, é até que ponto isso vem dos outros, que pode vir, com certeza, né, pode ser um ciclo que você não está sendo bem aceito, mas às vezes pode partir da gente mesmo. Né? Hoje, como a gente tem vivido com uma questão de uma baixa autoestima da maioria das pessoas, né, tem até uma colega minha psicóloga que ela fala que a baixa autoestima é o maior problema de saúde pública tem hoje, e eu concordo. Eu também. Que leva a todos esses outros fatores. Então, por a gente às vezes estar com uma autoestima muito baixa, a gente não consegue receber dos outros o positivo, porque a gente também está sempre emanando o negativo. Então, isso é um ponto importante para ser observado. Se você deseja avaliar se esse é o seu caso, comece a perceber como é que você recebe os elogios das pessoas. Será que você fala assim, não, que isso? Ou se você agradece, né? Se o teu marido, namorado, ou companheiro ou companheira, né? Porque temos rapazes aqui, faz um elogio, vocês estão pensando qual é a reação imediata de vocês? Falar não, ou perguntar o que você está querendo, ou perguntar se você tá com alguma treta aí na rua, né? Desconfiar daquele elogio ou receber aquele elogio, né? Então, é uma questão que nós não fomos treinados, né? Nós não fomos educados a receber elogio. E se a gente reconhece na gente algum valor, isso é visto como algo soberbo, prepotente, algo como é visto como algo negativo, né? Como se a gente estivesse assim muito pedante, é como se fosse feio reconhecer o próprio valor. É como se sinônimo de humildade fosse sempre se rebaixar, se colocar numa condição de não merecedor. Só que isso é um grave erro nosso, né? É algo que abala de uma maneira bem importante a nossa autoestima. Então, comecem a perceber se vocês se dão bem com elogios, conseguem receber bem os elogios, se vocês conseguem se sentir merecedores ou merecedoras de receber uma promoção no trabalho, de receber um feedback positivo de algum cliente, numa situação de trabalho, e se vocês de fato sentem que aquilo foi algo legítimo ou se vocês se sentem desconfortáveis ou achando que vocês estão tomando de alguém esse benefício de ser muito bom no que faz, né? Comecem a perceber isso. É uma boa dica. É verdade. Bom, e um último ponto que a gente traz aqui, que é uma necessidade de se sentir vivo. Esse é até um ponto que a gente estava discutindo mais cedo, né? Que essa questão, às vezes, da gente viver tão na mente, que até a Lid comentou agora, né? De a gente viver sempre tanto produzindo, estou sempre lendo, mesmo que eu esteja fazendo outras atividades, eu estou sempre estimulando tanto o intelectual, que às vezes a gente pode estar comendo simplesmente para se conectar mais com a nossa parte humana, né? Com a nossa parte terrestre, com a nossa parte física. Parece estranho, né, de pensar nisso, mas quando a gente para pensar que às vezes a gente não consegue nem fazer necessidades básicas, né? Tomar banho no silêncio, que a gente está sempre com música, que a gente está sempre com algo nos estimulando, a gente começa a perceber como a gente está desconectado da gente. E comer é algo que nos faz sentir a gente mesmo. Então, esse pode ser, às vezes, um motivo que me faz procurar comida. Né? Sentir que eu estou comigo mesmo. Gente, isso é tão comum, mas isso é tão comum. Por exemplo, em casos em que as pessoas estão fazendo concurso público, né, que elas vivem aquela coisa do conhecimento, eu preciso saber mais, ou eu estou competindo, eu estou fazendo vestibular, e a gente vive primeiro, a gente vive a sensação de vulnerabilidade, de instabilidade, porque eu não sou nada, eu só sou concurseiro, ou eu só sou vestibulando, né? Então, a sua identidade está lá no chão, inexistente praticamente. E você está muito ligado ao mental o tempo todo, ao conhecimento, ao cognitivo, e aí a sua única forma de prazer e a única forma de compensação é a comida, que é o que te faz te trazer para si mesmo, né? Que faz você estabelecer essa conexão com as suas necessidades sensoriais.
né, vitais. Então, é muito comum ganhar peso na época do vestibular, é muito comum ganhar peso na época de concurso. Por quê? Porque é uma necessidade humana o comer, né? De manter-se vivo, sentir-se vivo. Pode passar. Bom, peraí que tá. Passou. Então, para trabalhar um pouco essas fontes profundas, a gente promover aqui um exercício de reflexão e um exercício de escrita mesmo, né? A gente acredita muito no poder da escrita, ela trabalha uma área diferente do nosso cérebro, ela faz com que a gente reveja aquilo que a gente está pensando, né? Quando a gente passa para o papel. Então, realmente é algo bem transformador. E o exercício é refletir sobre isso que a gente conversou, respondendo a pergunta, né? Olha para sua vida, para as situações que ocorreram na última semana, aquilo que te fez considerar que você come emocionalmente e pensa, né? Tenta refletir se você come para satisfazer uma necessidade que é a pergunta. Você come para satisfazer uma necessidade que não é puramente fisiológica? Se você consegue identificar se é fisiológico ou não, você já está um bom caminho. Eu acredito que já é 50% do caminho. Né? Porque ter essa consciência do porquê eu estou comendo, do que me leva a comer, se é algo físico ou não, já é uma grande diferenciação que muitas vezes é difícil da gente fazer. Então, quando você perceber que ela não é fisiológica, a grande pergunta que, ao invés de você se punir, né, por aquela situação, você pode simplesmente se questionar: o que é que eu estou precisando? Do que eu tenho fome? O que está me faltando que eu estou buscando na comida? E o exercício que a gente queria propor para vocês agora nos minutos seguintes é fazer uma lista das fomes profundas que você consegue ter consciência nesse momento, porque quanto mais você for pensando isso no seu dia a dia, mais você vai identificando, e fazer uma lista dessas fomes profundas que te levam a se voltar para a comida. Tendo por base isso que a gente trouxe, né, que a gente elencou algumas fomes que a gente costuma ver no consultório, tenta refletir e ver se em algum nível, de alguma forma, alguma dessas fomes se encaixa. E se sim, faz uma lista. Quer acrescentar algum exercício? Não, perfeito. Então é isso, gente. Vamos dar aí alguns minutinhos. 2 minutinhos, né? Vou até voltar aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Vocês podem descrever um pouco mais nessa necessidade. A Vanessa fez uma boa pergunta aqui no chat. Ela perguntou se tédio também entra. E entra sim, gente. Tédio é uma emoção bem comum que a gente acaba descontando na comida, né? Aquela sensação de, às vezes, inconsciente ou consciente, mas não tenho o que fazer, então vou comer. Eu acho que isso até acaba entrando um pouco nessa necessidade de se sentir vivo, né? Você fica um pouco, quando a gente está muito entediado, a gente fica meio incomodado. Né? Então é uma coisa para voltar, né, assim. Quando tiver ok, pessoal, podem falar aí que nós já vamos lá. Manu falou que ela é uma comedora por fomes profundas. Só come por isso. Nunca por demandas fisiológicas, somente por fomes profundas. Gente, às vezes as pessoas têm essa sensação, né, de que só come
por fatores emocionais, mas é que às vezes a É gente tão pode frequente. comer tanto emocionalmente que realmente não dá tempo de sentir uma fome mesmo, né? Olha aí, ó, você identificou todas, amor. Todas. Mas sim, mano, isso tem solução. Até, o próximo passo do exercício, gente, que vocês podem fazer depois, vocês conseguindo elencar as fomes, vocês podem começar a elencar maneiras de sanar aquela fome. Né? O que, que realmente mata aquela fome? Então, algumas coisas você pode até conseguir fazer algumas estratégias, né? Dependendo do que você identifica. Né? Por exemplo, Modificar você identifica. relações, modificar relações afetivas, modificar convívio de grupo, ressignificar o ambiente de trabalho, pensar no momento de comprar quais são as razões, né, pelas quais eu estou gastando ou não aquele dinheiro, ou fazer alguma análise racional dos custos, do quanto ganha, do quanto gasta, para parar de viver sempre na bola de neve, né, fazer uma educação financeira de fato. Reservar tempo para si são soluções, né? Começar a criar espaços na rotina para que você fique em silêncio consigo mesmo, se sentindo, né? Só o fato de você ter a consciência do problema já imediatamente faz com que você busque soluções para o problema, né? Então, sim, de fato, esse é o caminho mais curto, né? Eu diria. E é o caminho, né? A comida dá uma sensação de resolução, mas é temporária. Totalmente. A Dalva comentou que ela come por necessidade de proteção. A comida ela traz algum tipo de segurança. Ela dá um sentimento de conforto, né? Sim. Quando é algo que a gente Temporário. faz temporário, mas quando é algo que a gente faz desde a infância, aquilo vai trazendo, vira, de certa forma, um condicionamento, né? Sim. De preenchimento. Isso é bem interessante você comentar, Dalva, porque, em geral, as fomes emocionais, se você for prestar atenção, né, e diferenciar se é fisiológico ou não, ela dá uma sensação de vazio no peito. E a comida, ela parece que, como toda a questão da ansiedade, ela fica meio aqui, né? Parece que ela vai preenchendo mesmo, né, aquele vazio. Até o ponto que às vezes a gente não sente por um tempo, né? É muito comum a gente ouvir das pessoas assim, né? Nossa, é uma fome aqui, ó. Não é uma fome na barriga, é uma fome aqui, ó. Por quê? Porque alguma coisa nessa região aqui está ligada às nossas emoções, né? E de fato, sim, é o nosso centro cardíaco aqui, né? Que está ligado ao nosso timo, que é uma glândula que está ligada às emoções, a tireoide. Então, sim, tudo isso está ligado às nossas emoções. E aí, gente, é o quê? O corpo querendo dizer para você ouvi-lo, é um sintoma, né? Então, simplesmente sinta isso que vocês estão evitando sentir, porque quanto mais vocês evitarem sentir, buscando a comida como recurso temporário, né, mais presente isso vai ficar. Por isso que ao invés de simplesmente comer, você chorar, né? Quando você identifica, obviamente, que essa é a demanda, nossa, você se sente muito mais leve, tudo se resolve, aquela fome passa. Então, muitas vezes, a nossa necessidade física, ela é mais por sentir do que por comer, né? E por quê? Porque a gente não se permite sentir, porque a gente está o tempo todo falando assim, não posso sentir isso, não posso ser frágil, não posso chorar, eu não posso ser vulnerável, eu tenho vergonha de sentir isso que eu estou sentindo. Quanto mais honesto nós formos com os nossos sentimentos e com as nossas emoções, mais a gente consegue lidar com as nossas questões alimentares, né, de uma maneira mais saudável e mais honesta. Em algum ponto, gente, também se vocês identificarem que é algo muito, que a sua necessidade, a sua questão é muito profunda, nunca hesitem também em pedir ajuda profissional. Né? Dependendo do que você identificar que é a sua necessidade, existem profissionais que podem te ajudar a trabalhar essas questões, né, que estão por baixo da comida. Sim, e muitas vezes você não precisa nem de um nutricionista, você precisa de um psicólogo para te ajudar a falar sobre as suas emoções, né?
ou de um nutricionista comportamental. Bruna, você quer falar? E seu microfone está aberto. Vanessa falou, terapia é a melhor coisa. É muito bom mesmo. Sim. Bom, gente, a Bruna falou que hoje está se permitindo sentir até a própria compulsão e não negá-la. Isso é um passo importante quando a gente fala de compulsão alimentar. O primeiro passo do tratamento é fazer as pazes com ela, assim, perceber, né, e se dar conta de que ela não é uma coisa ruim e que ela não é o problema. Tanto o comer emocional ou a compulsão, né, que seria uma quantidade muito maior de comida, eles são sintomas. E quanto mais a gente fazer esse trabalho de autoconhecimento, de introspecção, para entender o que realmente te leva a buscar comida, mais a gente vai estar realmente agindo efetivamente naquela situação. Bom, acho que podemos passar para Podemos. próximas questões, né? Bom, gente, um outro ponto que a gente percebe muito que leva ao comer emocional é o que a gente chama de generosidade excessiva. Na verdade, é uma coisa que a gente tem visto bastante, que é um comportamento da gente dar muito de si mesmo. Tanto em tempo, afeição, né, carinho ou bens materiais, a pessoa ela dá muito de si mesmo numa expectativa de um retorno que não vem. Então, ela está sempre se doando. Isso pode acontecer muito por uma dificuldade de dizer não. E essa dificuldade de dizer não, ela pode estar ligada, na verdade, a não querer desagradar a outra pessoa. Então, na verdade, eu acho que se eu disser não para aquela pessoa, ela vai gostar menos de mim, né? Ou ela vai ficar chateada comigo. Então, você está sempre cedendo. Você está sempre dizendo não, sempre dizendo sim, quando na verdade queria dizer não. Então, você está sempre doando demais de você. E isso explica, de certa forma, uma sensação de vazio. Né? Porque a gente fica na expectativa de um retorno, é uma expectativa sua, né? Porque você que se dá demais, que não vem. Quer acrescentar alguma coisa, Lid? Não, essa coisa eu só queria acrescentar que esse comportamento de doar demais, ele muitas vezes ele está ligado a uma necessidade excessiva de ser aceito, né, pelas pessoas. De achar que se eu disser não, as pessoas não vão gostar de mim. E isso é o fim do mundo, né? Alguém não gostar de mim é o fim do mundo. Primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é que, assim, é impossível todo mundo gostar de todo mundo nesse mundo, né? Em algum nível nós vamos desagradar as pessoas, nós vamos incomodar e vice-versa. Isso também vai acontecer em relação às outras pessoas. Mas você não vai deixar de ter valor, né? Você não vai deixar de ser uma pessoa super bacana se alguém não gostar de você ou se você disser não para alguém, né? Dizer não para alguém quando você tá, dizer sim para alguém quando você queria dizer não, é dizer não para si, né? E isso é muito mais desrespeitoso com você e vai te trazer muito mais malefícios, né? O dizer sim para todo mundo, do que simplesmente experimentar o desagrado de outra pessoa, né? Então, muitas vezes, no sentido de tentar evitar um conflito, nós criamos um outro conflito interno tão grande que gera tanta insatisfação que se a gente dissesse simplesmente o não, a gente geraria um problema menor, né? Ou a gente afastaria aquela pessoa que está o tempo todo querendo usar a gente de uma maneira desagradável, né? De uma maneira excessiva, maniqueísta. Então, a gente tem que começar a repensar a nossa postura, porque essa também é uma postura que é passível de censura social, né? Eu tenho sempre que ser uma pessoa boa, eu não posso falar não, porque se eu falar não, eu estou sendo egoísta. Não. Quando a gente é egoísta é quando a gente ultrapassa o limite do bem-estar alheio. Quando a gente tira do outro para ter só para gente, para ter para si,
né? Isso é ser egoísta, essa é a definição da pessoa egoísta, é aquela que não pensa em ninguém, que ela só pensa em si própria e que acha que todas as pessoas estão ali para servi-la. Você simplesmente dizer não, quando você quer dizer não, não significa que você é egoísta, significa que você se respeita, que você coloca o seu limite, né? E isso é muito importante, é uma das características das pessoas que se amam, né? Que se gostam, que reconhecem o próprio valor, é que elas têm o limite delas de doação. E que o limite delas de doação está no bem-estar que ela está proporcionando para si mesma, para si própria. Então, preservar-se nas relações é o melhor presente que você pode dar para si e para o outro. Porque você vai estar sempre mostrando para o outro qual é o limite dele dentro da relação com você, dentro de um relacionamento, inclusive um relacionamento conjugal, né? Estabelecer esse limite é algo muito importante para você. E ele colocou no chat que esse comportamento, ela colocou nesse comportamento também reflete uma baixa autoestima. E, na verdade, é o que a gente falou, né? Nossa dificuldade de dizer não é de desagradar, é achar que as pessoas elas não vão gostar mais da gente. E muitas vezes isso está ligado à baixa autoestima, porque eu acabo baseando o meu sentimento de valorização, né, de autovalorização, na opinião dos outros. Então, se tem alguém chateado comigo, aquilo me afeta muito. Então, quanto mais a gente trabalha essa questão de colocar os nossos limites e de entender que tudo bem dizer não, né, isso vai nos empoderando. Né? Não é um comportamento egoísta, é um comportamento sadio. Né? Tem um livro que eu esqueci o nome agora que fala do princípio da intenção. E tudo que a gente faz, existe uma intenção por trás. Quando a intenção daquilo é positiva, aquilo vai de acordo, né, positivo para mim, vai de acordo com aquilo que eu acredito. Então, assim, não quer dizer que eu precise dizer não para todo mundo, mas se aquilo que aquela pessoa me pede, né, ou me propõe, vai de acordo com o que eu acredito, com a minha intenção, é algo que eu posso fazer e não vai me prejudicar, ou não vai, né, me fazer me sentir mal, tudo bem. Agora, se aquela pessoa me pede algo que eu não gostaria de fazer, né, que não estou com vontade de fazer, ou que seria muito ruim para mim, mas eu vou fazer só para agradar ela, aquilo pode estar tirando um pouco de você. Né? E a cada vez que você faz isso, vai tirando um pouco mais de você. Até o ponto que você sente um vazio mesmo. E isso até é uma coisa que a gente às vezes vê no consultório, como a Lid falou, na relação conjugal, mas às vezes você vê com mães e filhos. Né? A mãe, ela costuma sempre dar demais pro filho, e ela tem sempre aquela sensação de vazio, que ela tem uma expectativa de um retorno que não necessariamente vai vir, porque às vezes é uma situação que já virou acostumada, assim, né? A pessoa já está acostumada com aquela dinâmica. E a mãe, ela cada vez quer dar mais em busca daquele retorno, quando na verdade ela poderia estar colocando seus limites, né? Se valorizando, entendendo que aquela pessoa não vai deixar de amar ela se ela também colocar os seus limites. Uhum. Mas então a gente também tem um exercício para essa questão. Que é, na verdade, a gente identificar se isso acontece, porque tudo isso que a gente está falando, talvez agora pareça claro, mas a maioria das vezes a gente vive isso de forma inconsciente. E às vezes a gente pode ver isso em vários níveis. Né? A gente pode estar dentro de um relacionamento onde isso constantemente me incomoda, ou pode acontecer com determinadas pessoas e não me prejudicar tanto assim. Então é importante você observar em que situações na sua vida, ou como essa frase coloca, né, você tem a tendência a dar mais do que realmente quer ou pode. É bem o que essa frase descreve, né? Você dá mais do que você pode, do que você tem. E por isso que você está sempre com essa sensação de vazio. Então, para te ajudar a pensar nisso, pensar com quais pessoas pode estar acontecendo isso. Será que é com o meu parceiro ou com minha parceira? Será que é com algum familiar? O que a gente mais identifica no consultório é que geralmente é as pessoas mais próximas, né? Que se torna uma dinâmica que se repete, né? Assim, as pessoas, os envolvidos já se acostumam, então aquilo fica difícil até de perceber. Mas observa na sua vida se você sente que você está dando mais do que você pode, né? Que estão tirando de você. E também, quais são os contextos mais propícios?
Será que é no trabalho? Será que é dentro de casa? Será que é na casa de algum familiar? Onde isso acontece? Então, esse é o momento que vocês podem também, né, se vocês sentem que isso pode estar acontecendo na vida de vocês, escrever. Né, quais as pessoas, quais situações, quais os contextos. Vocês podem também escrever um pouco sobre isso para conseguir ver de outras perspectivas. Olha esse relato da Bruna, que coisa maravilhosa. Que assim, exemplifica exatamente o que a gente acabou de falar. Eu me expus demais na rede social, criei um Instagram fitness que postava toda a minha rotina alimentar e de atividades físicas. Mostrava todo dia a evolução de um corpo chapado. O que eu buscava com isso? Nunca me perguntei. Eram 17 mil pessoas seguindo e ninguém me conhecia. O que eu queria? Aprovação alheia. Hoje tenho vergonha de encontrar essas pessoas, porque até então não admitia compulsão, era proibido. Logo comigo que pregava a vida fitness, que era exemplo. Sou grata por chegar até aqui a tempo. E que bom, nós também somos muito gratas por você estar compartilhando esse relato, Bruna, assim, porque torna muito palpável a realidade que a gente sempre fala do perigo disso, sabe? Então, assim, parabéns, parabéns pela sua postura. Parabéns por ter revisto isso, por ter a coragem de assumir isso para si, porque eu imagino a dificuldade que você viveu até chegar aqui. Então, eu me sinto muito honrada por ter você aqui hoje para compartilhar essa experiência, porque exige muita coragem e muita vontade de sentir, né? Parabéns. Você pensa na trajetória, né, de uma Bruna Fitness com um Instagram cheio de pessoas seguindo, e hoje conseguir assumir toda essa situação e querer encarar, isso é um processo que exige muita coragem mesmo, exige muita vontade de trabalhar esse interno. E parabéns mesmo por estar aqui com a gente e por compartilhar isso com a gente também. Todos nós aqui estamos te acolhendo muito. Receba o nosso amor por aqui e pelo chat. Podemos avançar? Podemos. Gente, só queria dar mais um exemplo dessa situação, que é de uma pessoa que eu já acompanhei há alguns anos atrás. Assim, vou dar um exemplo bem geral, né? Que ela sentia muita... Ela foi se dar conta dessa situação porque ela vivia num contexto onde todas as pessoas da família e da casa e companheiro eram pessoas que constantemente pediam mais dela do que ela podia dar. E ela tinha um medo tão grande dessas pessoas, ela foi perceber isso depois, né? Ela tinha um medo tão grande das pessoas não gostarem mais dela e abandonarem ela, que ela vivia fazendo de tudo. E assim, eram coisas muito banais. Desde dar carona pro fulano até tal lugar, e daí sair de madrugada e limpar, e sabe, coisas assim do dia a dia que você olha de fora e talvez não perceba isso. Mas quando ela começou a olhar para a dinâmica e ver que ela estava constantemente fazendo tudo por todos, e que o contrário não acontecia, porque nos momentos que ela mais precisou, as pessoas não estiveram lá por ela, que ela começou a enxergar essa dinâmica, né? E era isso que fazia, né? Um dos fatores que fazia com que ela comesse, porque ela vivia com um vazio, porque todos pegavam muito dela, e ela precisava de alguma forma confortar aquele vazio. Né? Depois ela foi trabalhar essas questões na terapia e tal, mas assim, só para dar um exemplo de que às vezes são coisas banais. E às vezes seu companheiro exige demais de você e não é que você vai dizer não simplesmente porque não quer fazer, mas é porque aquilo que a pessoa te pede, você só tá fazendo porque você tem medo que ela não goste de você e não porque você realmente queria fazer. Acho que essa é a grande diferença, que é o princípio da intenção, né? Por que você está fazendo aquilo? Porque você quer, você tem vontade de fazer aquilo por aquela pessoa ou você só faz aquilo porque tem medo que ela não goste mais de você. E essa é a grande diferença. Né? Porque as pessoas elas não vão gostar da gente por isso. E quando a gente entra nesse padrão de comportamento, eu também tenho algumas clientes com esse perfil, é muito comum a gente se isolar e a gente se sentir solitário, né? Porque o tempo todo a gente está servindo alguém e esse retorno nunca chega. E aí as pessoas elas têm sempre, que têm esse perfil de comportamento, elas têm sempre a necessidade de serem úteis.
E por trás dessa necessidade de ser útil, de ser aquela pessoa resolvedora de problemas, né? Aquela pessoa que desembola qualquer coisa que chega na mão dela, existe uma carência, né? Existe uma necessidade de ser vista, uma necessidade de ser reconhecida, de ser recompensada ali. Então, rever essa postura. Então, se você é aquela pessoa que está sempre resolvendo o problema dos outros, que está sempre envolvida nos problemas da família, que está sempre sendo consultada por amigos, por filhos, por colegas e etc e tal, comece a rever se essa postura tem sido confortável para você, né? Porque ninguém consegue resolver o problema do mundo, né? De todos em todo o tempo. Não estou dizendo que essa é uma postura errada, mas é algo para que a gente se identifique, para que a gente consiga perceber se será que eu não estou me envolvendo demais com o problema dos outros e menos com os meus problemas, com as minhas questões? Será que eu não estou fazendo isso como uma estratégia para não me olhar e com isso eu me sinto cada vez mais só? Porque eu sinto, gente, reconhecimento alheio é algo que nunca se deve esperar. Nunca. Né? Se ele vier, é lucro. Mas fazer algo esperando que aquele feedback vai vir é tenso. Né? É um tiro no pé. Vamos lá, no... Gente, vou tirar férias da vida, dar um pause e depois eu volto. Só para vocês pensarem se o objetivo da gente trazer essa discussão é você refletir se isso pode estar acontecendo e se sim, talvez isso seja uma das razões para a sua queixa do comer emocional. E não uma culpabilização coletiva aqui, tá? Nós não estamos colocando culpa em ninguém, não. Mas pode ser essa a resposta para o seu problema. Então vamos lá para o comer descontrolado? Vamos esse perfil de comportamento? Essa pessoa, posso tocar o barco, né? Pode. Essa pessoa, ela está buscando constantemente pela alimentação e corpos perfeitos. Ela se sente controlada quando a alimentação é certinha. Então, essa pessoa, ela normalmente é uma pessoa que tende a querer tudo certinho, sistemática, né? Todos os discursos são regidos por você deve, ou eu devo, eu tenho que fazer isso, eu tenho. Ela nunca é movida pelo prazer, sempre pela obrigação de ter algo no controle, de ter sempre tudo certo, ter sempre tudo sob medida, aferido lá pela régua dela do controle de qualidade. E outra pessoa exige essa perfeição. Pode ser porque não necessariamente ela tem essa demanda interna, mas que alguém cobre perfeição dessa pessoa todo o tempo, né? Os pais muito opressores são característicos nisso. Tem que tirar sempre a melhor nota, tem que ter sempre a melhor performance no balé, tem que ser sempre o campeão da natação, tem que ser sempre o primeiro da escola. Ninguém, a maioria das pessoas são medianas, né? Uma parcela bem pequena da população, ela tem uma capacidade de desempenho acima da média, mas nós, em geral, somos pessoas normais, com comportamentos normais, com rendimentos normais. E se a gente fica o tempo todo se exigindo essa excelência em todas as coisas que a gente faz, a gente vive num ambiente muito aprisionante, né? E isso se torna uma demanda emocional que vai ser descontada na comida, né? Quantas crianças que aparecem nos nossos consultórios que são extremamente pressionadas pelos pais, que chegam lá comendo desesperadamente, né? Talvez a epidemia de obesidade na infância ela esteja associada a isso, a esse excesso de atividades, a mente não descansa nunca, não se tem tempo livre, não se tem tempo para sentir, para ser, só para ser o excelente, o melhor, o competidor, né? Que vai chegar lá na reta, na linha de chegada em primeiro, que vai passar no vestibular em primeiro, que vai estudar em Harvard, que vai falar 3 línguas. E então, isso é muito, muito, muito desesperador no mundo que a gente está vivendo hoje. Né? E, inevitavelmente, as pessoas que vivem nessas circunstâncias vão buscar a comida como forma de alívio, como forma de companhia, como forma de extravasar toda aquela pressão que elas estão sentindo de todos os lados, né? Por todos os lados. Pode falar, né? Verdade. Esse é um perfil
perfil também que foi o que eu comentei no começo. Nossa, tá dando eco. Tô me ouvindo de alguma forma. Mas esse foi o perfil que eu comentei lá no começo, que é quando a dieta ela acaba levando ao comer emocional. Porque quando tem essa situação das crianças, mas a gente na vida, principalmente na adolescência, na vida adulta, que você começa a ter muito uma pressão de corpo perfeito, pela busca que a gente tem por equilíbrio, por perfeição na vida, a gente pode acabar projetando na comida. Que é o que a gente vê muito hoje, né? As pessoas, elas têm a sensação de que se elas são fitness, que se o corpo tá do jeito que tem que estar, se a alimentação tá do jeito que tá, elas estão com a vida controlada. Né? É uma sensação falsa. A gente tem a sensação de que se esses fatores estão controlados, eu também vou estar. E assim pode ser um gatilho para um transtorno alimentar mesmo, que é quando você se torna totalmente obsessivo, né, pela comida, obsessivo por dieta, por alimentação saudável. E tanto que quando a gente estuda, por exemplo, a anorexia nervosa, né, que é um transtorno alimentar, em geral, as pessoas elas têm esse perfil, né, perfeccionista, que não necessariamente vem delas, né? Como a gente falou, às vezes já desde criança vem da família ou de outras pessoas, que é essa necessidade de ser perfeito. E que e isso traz um sofrimento muito grande para a pessoa. E nesse contexto da disciplina é onde aparece o comer emocional, que são formas de escape daquilo, né? Da mesma forma que a gente comentou das crianças, mas também os adolescentes, os adultos, que é uma forma de escape. É quando você, no momento de um comer emocional, no momento de um comer compulsivo, você se sente livre. Então, as pessoas que têm compulsão, elas costumam falar do alívio, que é o momento da compulsão. E em grande parte é por isso, né? Porque você está sempre tão controlado em posso ou não posso comer, ou eu tenho que fazer isso, não posso fazer isso, que o momento da compulsão é onde você chuta as regras para o alto e você pode ser livre por aquele momento. Mas claro que depois tem toda a questão da culpa e aquela tirania toda à volta, né? Mas mesmo num perfil onde você... Foi até o depoimento que a Bruna falou, né? Da questão de ser fitness, de ter alimentação perfeita, mas não contar essa parte da compulsão, que é a parte que a gente tem vergonha. Né? Porque a sociedade nos diz que é errado ter compulsão, né? Que associa com falta de força de vontade, com fracasso, quando na verdade é um sintoma de que aquilo que a gente está fazendo não vai se sustentar, porque é restritivo, controlado demais, né, pra gente. E esse é um perfil que a gente tem visto muito hoje, né, que é essa necessidade de ser perfeito. E é um pouco até das discussões que a gente tem nas redes sociais, né, da vida do Instagram, da vida de Facebook, onde todo mundo parece perfeito, e a gente tem essa necessidade de também ter uma vida perfeita. Né? E isso é uma coisa que já vem desde a infância mesmo. Então, bom, vamos fazer então um exercício. Deixa eu só ver o que estão falando aqui no chat. Vanessa está falando que ela fez vários tipos de dietas. Peraí. Não, a nunca falou isso. Vanessa compartilhou que minha compulsão se desenvolveu pela cobrança dos meus pais para ser magra. Com 9 anos, tomei meu primeiro controlador de apetite, porque estava acima do meu peso. Daí em diante, são 20 anos de luta e contando. Não é fácil, né? E agora que você é adulta, já está livre desse controle externo e está tendo que lidar aí com seus fantasmas para conseguir, né, se sentir aceita, porque é uma das coisas mais difíceis da gente aceitar é que os nossos pais não nos aceitavam com o corpo fora do padrão, né? É uma dor muito grande isso, assim. Quando a mãe, quando o pai, ou quando ambos não nos aceitam com aquele corpo que é o nosso corpo, porque muitas vezes isso parte da própria insatisfação corporal dos pais, né? Eu não quero que você seja como eu não quero que você tenha o meu corpo. Quando a genética determina isso, é praticamente impossível que isso não aconteça, né? Então, é muito difícil a gente aprender a lidar com essa não aceitação dos nossos pais, que são as nossas referências de proteção, de segurança, de acolhimento e de amor, né? E a gente resgatar de si próprio essa autoestima para essa aceitação ocorrer um longo processo. E parabéns por você estar nesse processo já, né?
Verdade. Muito Não é fácil. Todas vocês que estão comentando aqui, né, e dividindo com a gente essa história, vocês com certeza são muito corajosas, né, e muito guerreiras, porque não é fácil, né, sair dessa questão toda, né, olhar de fora e se propor a fazer diferente. É difícil, precisa ter muita coragem, precisa ter muita vontade de olhar para aquilo que dói, né? Quando a gente tem um comer emocional, a gente está se anestesiando. Aquilo vai machucando, mas de certa forma eu estou vivendo uma anestesia. E eu olhar para essas coisas que a gente até está conversando, nem sempre é fácil, pode doer bastante. E quase nunca é fácil, né? muito, exige muito esforço, muita coragem, muita força interna, né? Aqui, gente, o exercício proposto é uma reflexão que você come para se revoltar. Refletir sobre isso, se você acaba tendo os episódios de comer emocional ou come compulsivamente, naquele momento você está se revoltando ou contra você mesma, né, que é esse sentimento de liberdade, de chega disso por esse tempo, ou contra alguém, né, que às vezes pode ser contra os pais, né, que não me aceitam, que eles querem, os meus pais querem que eu faça uma dieta, mas eu não quero inconscientemente, né, eu me acabo me rebelando. Às vezes é contra o marido, né, às vezes contra um companheiro. Isso acontece bastante, né? Quando é o que a própria, acho que a Evelyn Tribal, que é a autora da alimentação intuitiva, chama de rebelde da dieta, que é outra pessoa ou eu próprio me forço a me colocar numa situação que inconscientemente nem faz sentido para mim e eu tenho esses momentos onde eu me rebelo. Por isso o exercício que a gente propõe agora é você pensar nesse momento. Se esse momento onde você começa a comer, né, de uma forma emotiva ou de uma forma compulsiva, se você está tendo esse sentimento de revolta, né, de um alívio, né, de se rebelar. E também alguns minutos para vocês pensarem. E, gente, só para compartilhar, já que vocês estão compartilhando a história de vocês, eu acredito que eu consegui depois perceber, né, no tratamento, mas eu estava muito nesse perfil. Eu tinha opressões de outras pessoas e que se tornou minha, porque eu demorei para entender que ela vinha de outras pessoas. Por muitos anos eu achei que era uma própria opressão minha, né, da perfeição. E aquela opressão, ela simplesmente ia para a comida. Eu tinha que ser perfeita em todas as áreas da vida. E aquilo é uma carga muito, muito pesada de carregar. Então, muitas vezes a gente come até para se rebelar contra os nossos costumes familiares, contra a lógica, né, das crenças das nossas famílias. Então, o comer emocional pode estar ligado a isso também e muito focado nesse perfil. Eu como para ter um padrão de corpo diferente da minha família ou para buscar, de uma maneira inconsciente, ser exatamente o contrário do que eles desejam que eu seja, né? E isso acaba nos causando muita dor, porque é um sentimento ambíguo que a gente tem, que é o de sofrimento por ser diferente, mas uma necessidade de se rebelar contra aquilo que é exigido de mim, né? Contra a falta de aceitação do outro em relação à minha pessoa, né? Muito complexo. Eu acredito que a nossa sociedade coloca que é normal essa situação acontecendo, de outras pessoas invadirem o meu corpo, outras pessoas opinarem sobre o meu corpo, seja pai, mãe, seja qualquer familiar ou qualquer marido, qualquer pessoa perto de você, a gente acredita já desde a infância que é normal as outras pessoas darem pitaco no nosso corpo. Mas a verdade é que isso é algo muito invasivo. Uma outra pessoa criticar o seu corpo, ela está passando vários limites e chegando no ponto onde ela não deveria chegar. Eu acho que isso faz com que a gente acabe tendo esse sentimento de rebeldia, né? Porque a pessoa não está me aceitando, ela ainda está me criticando por algo que eu sou, né? Não é algo que eu faço, é algo que eu sou. Então, ela está invadindo um limite muito grande. Isso faz com que a gente, inconscientemente, né, nessa ambivalência, a gente acabe se rebelando. Isso,
acho que é a própria autora do Mulheres com Deus, que coloca essa situação acontecendo muito com marido e mulher. O marido põe muita opressão para a mulher ser magra, e a mulher, né, no inconsciente, depois nos relatos, elas percebem que elas comiam, falando, você está falando do meu corpo, então olha só. Só que, na verdade, elas queriam emagrecer, essa ambivalência, elas queriam emagrecer, mas ao mesmo tempo elas não queriam para satisfazer aquela opressão. Sim, Mulheres, Comida e Deus é uma leitura imperdível sobre comer emocional. Não tem nada a ver com religião, apesar do título parecer. É uma leitura imperdível sobre comer emocional. É verdade. Referência do nosso trabalho também. Agora vamos para o último perfil? Vamos. Opa. Aqui só um exercício para completar, gente, vocês podem continuar depois, que é fazer uma lista dos pensamentos ou falas controladoras, que vêm de você mesmo ou impostos para outras pessoas, né, que fazem com que a sua alimentação se torne uma regra. Então, você pode fazer as listas de comentários que vocês escutam, ou leram, ou sentem, ou acreditam, para que você possa rever, né, esses montes de eu tenho que. E, gente, uma coisa que a gente já pode adiantar para vocês é que a alimentação não tem nada a ver com eu tenho que. Né? É um processo natural do corpo. Você não tem que, você não precisa, você não deve comer as coisas. Né? Você sente isso, que é a grande proposta da alimentação intuitiva, né? Nós vamos passar para o último perfil, então, que é a insustentável severidade consigo. Que é uma coisa que a gente tem visto bastante, que são quando a gente é muito cruel com a gente mesmo. Né? Eu sempre acho que eu sou muito fracassada, eu sou muito severa comigo, eu acho que eu sou fracassada, eu acho que eu sou inadequada, às vezes. E que vocês consigam viver cada vez mais em paz com a comida, certo? E com o mundo, né? Um beijo para todas. Você quer se despedir? Gente, esse vídeo vai estar. Eu fico ouvindo meu eco. Esse vídeo vai estar depois no YouTube e a gente vai postar lá na página do Facebook. Então, se vocês quiserem assistir. E se vocês quiserem comentar lá também, né, com o que vocês acharam, a gente fica bem agradecida com o feedback de vocês. E incentiva outras pessoas também a assistirem esse conteúdo. Isso, curtam as nossas redes e disponibilizem lá o comentário, o que vocês acharam de tudo, tá bom? Beijão, gente. Beijos, boa noite a todas. Oi. E até mais. Tchau.